Bem-vindos, viajantes do tempo e da reflexão, ao Histórias para Dormir. Em meio à correria dos nossos dias, você já parou para pensar no que verdadeiramente importa? Como encontrar serenidade quando o mundo parece desmoronar? Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem que governou o maior império da Terra enquanto buscava respostas para as maiores questões da alma: Marco Aurélio. Nesta série, caminharemos junto com um menino destinado ao poder, o jovem estudioso apaixonado pela filosofia, o imperador que enfrentou guerras, pestes e traições, e o sábio que nos deixou um tesouro de sabedoria em suas meditações. Tudo contado com calma, para que sua mente descanse enquanto aprende com um dos mais sábios governantes da história. Feche os olhos, respire fundo, e deixe-se levar pela história daquele que provou que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na forma como vivemos cada desafio. Porque, às vezes, a paz que buscamos já foi encontrada por alguém há muito, muito tempo. Imagine o mundo no auge de seu esplendor. Um império tão vasto que o sol nunca se põe em seus domínios. Estradas cortam continentes. Legiões mantêm a paz desde as brumas da Britânia até os desertos da Arábia. E o Mediterrâneo é um lago romano. Esta é a Roma do século II depois de Cristo. Um gigante que parece invencível, civilizado e eterno. E no coração deste império, numa colina elegante de Roma, o Monte Célio, nasce um menino que carregará sobre seus ombros o peso dessa eternidade. Seu nome é Marco Ânio Vero, que o mundo conhecerá como Marco Aurélio. Corre o ano de 121 depois de Cristo. O menino vem de uma linhagem ilustre, de famílias que há gerações servem ao Estado romano com distinção. Seu avô paterno foi cônsul por 3 vezes, uma honra raríssima. O ambiente em que ele cresce não é o palácio imperial, ainda não, mas uma residência aristocrática onde o valor maior não é a ostentação, mas o dignitas, a dignidade e a honra. Desde os primeiros passos, Marco é cercado por exemplo de dever cívico e responsabilidade. A morte o visita cedo. Seu pai morre quando ele é ainda muito jovem, e ele é acolhido pelo avô, que se torna sua primeira e mais importante influência masculina. Aqui, na tranquila mansão do Monte Célio, longe da corrupção e dos excessos da corte, os alicerces do caráter de Marco Aurélio são lançados. Ele é um menino sério, de uma inteligência quieta e uma natureza reflexiva. Enquanto outros filhos da nobreza sonham com glórias militares, ele se mostra atraído pelos livros. É uma predisposição natural que não passará despercebida. O destino começa a tecer sua teia quando o então imperador Adriano, um dos homens mais cultos e perspicazes de todos os tempos, volta sua atenção para o jovem. Adriano é um gênio inquieto, um viajante incansável, um amante da cultura grega. Ele não busca um sucessor que seja apenas um soldado ou um político. Ele busca uma mente. E na seriedade precoce de Marco, ele vê algo especial. O imperador brinca carinhosamente com o menino, chamando-o de Verissimus, o mais verdadeiro, um trocadilho com seu nome, Vero. É mais do que uma brincadeira, é um reconhecimento. Aos 6 anos, Marco recebe uma honra singular. É nomeado para o colégio sacerdotal do Sali, os sacerdotes de Marte. Esse não é um cargo vazio. Envolve rituais complexos, a memorização de hinos arcaicos e uma imersão profunda nas mais antigas tradições romanas. Para uma criança, é uma tarefa hercúlea, mas Marco Aurélio não a vê como um fardo. Ele a executa com uma precisão e uma devoção que impressionam a todos. É seu primeiro contato com o peso da tradição e o conceito de pietas, o dever religioso e patriótico que será um pilar de sua vida. Sua educação é espartana em sua disciplina, mas grega em sua abrangência. Ele estuda os grandes poetas, Homero e Virgílio, aprende retórica para falar em público e domina o grego com a fluência de um nativo. Mas são os filósofos que verdadeiramente cativam seu espírito. Ele veste a túnica áspera dos filósofos estoicos, dorme no chão, até que sua mãe o convence a usar uma pele de animal, e se dedica com um fervor quase religioso aos exercícios espirituais que prometem a conquista da serenidade interior. E então, o destino dá seu golpe de mestre. Adriano, adoecido e sem herdeiro direto, precisa escolher um sucessor. Sua primeira escolha, Lúcio Cômodo, morre prematuramente. O império, essa máquina colossal, precisa de um comando seguro. Adriano olha para o senador Antonino, um homem conhecido por sua integridade e equilíbrio, e o adota como filho e herdeiro.
Mas impõe uma condição. Antonino, por sua vez, deve adotar Marco Aurélio, então com 17 anos, e o jovem Lúcio Vero, filho do falecido Lúcio Cômodo. Num instante, a vida do jovem estudioso do Monte Célio transforma-se radicalmente. Aos 17 anos, ele não é mais apenas Marco Ânio Vero. Ele é Marco Aurélio, filho do César, herdeiro designado do maior trono da terra. A notícia deve tê-lo atingido como um raio. A mesma mente que se deleitava com os paradoxos de Sêneca e as máximas de Epicteto agora precisa se preparar para comandar legiões, administrar províncias e decidir o destino de milhões. Ele se muda para o Palatino, o centro do poder mundial. Deixa para trás a relativa simplicidade da vida no Célio e é inserido no coração da corte imperial, um mundo de intrigas, cerimônias e responsabilidades esmagadoras. Como ele reage? Não com euforia ou ambição, mas com uma resignação tranquila e um profundo senso de dever. A filosofia deixa de ser um passatempo intelectual e torna-se uma tábua de salvação. É o estoicismo que lhe dará as ferramentas para não se perder no labirinto do poder. Ele observa Adriano, o gênio turbulento, e depois Antonino Pio, seu pai adotivo, que governa com uma moderação e uma bondade que lhe valerão o epíteto de Pio. De ambos, Marco Aurélio aprenderá lições cruciais: a erudição de Adriano e a integridade serena de Antonino. Ele é o fio que une essas duas grandes linhagens, destinado a sintetizar o melhor de ambas. Enquanto isso, a vida continua. Aos 25 anos, casa-se com Faustina, a jovem, filha de Antonino. Não é um casamento por amor no sentido moderno, mas uma união dinástica que, contra todas as probabilidades, se tornará um dos mais sólidos e afetuosos da história romana. Faustina será sua companheira constante, uma imperatriz amada pelo povo e uma confidente para o marido que carrega o peso do mundo. E assim, quando Antonino Pio morre em 161 d.C., após um longo e próspero reinado, o império passa para as mãos de Marco Aurélio. O menino predestinado tornou-se homem. O estudioso tornou-se imperador. O mundo prende a respiração. O que fará este filósofo com a coroa? Como governará aquele que parece mais interessado na virtude do que no poder? Capítulo 2. A forja do caráter, 138-161 d.C. O destino havia sido lançado. A adoção por Antonino Pio não foi uma simples formalidade jurídica. Foi uma transferência de universo. O jovem Marco Aurélio, aos 17 anos, trocou a relativa tranquilidade da mansão familiar no Monte Célio pela intensidade opressiva e dourada do Palatino, o centro nervoso do mundo. Se antes sua vida era regida pelos ritmos da filosofia e do estudo, agora ela seria ditada pelos complexos rituais da corte, pelo peso do protocolo e pela esmagadora responsabilidade de ser o futuro soberano de centenas de milhões de pessoas. Um homem menos preparado poderia ter sucumbido à vaidade, ao poder ou ao medo. Mas Marco Aurélio não era um homem comum. Ele possuía uma arma secreta, um escudo invisível que o protegeria das tentações do poder absoluto, a filosofia estoica. E os anos do reinado de Antonino Pio, um período de 23 anos de paz e estabilidade quase sem precedentes, seriam a forja onde seu caráter de aço seria temperado. Este não foi um tempo de conquistas espetaculares, mas de preparação silenciosa e meticulosa, a mais importante preparação de sua vida. Seu pai adotivo, Antonino, tornou-se seu modelo vivo de governante. Antonino não era um gênio flamejante como Adriano. Era um homem de equilíbrio, paciência e uma integridade inabalável. Marco Aurélio o observava com a atenção de um discípulo. Aprendeu com ele a arte da moderação, a ouvir todas as partes antes de julgar, a colocar o bem-estar do império acima de qualquer interesse pessoal. Antonino governava com uma serenidade que parecia refletir a própria paz de seu reinado. Dizia-se que sua vida foi a mais calma de todos os imperadores, e essa calma era uma lição poderosa para seu herdeiro. Marco Aurélio via nele a encarnação da prudência, e da justiça, virtudes que ele mesmo aspiraria a cultivar. Mas as lições mais profundas não vinham do trono, vinham dos livros e de seus mestres. Foi durante este período que Marco Aurélio mergulhou de cabeça no estoicismo, guiado por alguns dos maiores pensadores da época. Entre eles, destacava-se Junius Rusticus, um homem que teria uma influência profunda e direta no imperador. Foi Rusticus quem lhe entregou as diatribes de Epicteto,
o escravo que se tornou um dos mais brilhantes mestres estoicos. As palavras de Epicteto ecoaram na alma de Marco Aurélio como um chamado. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Este princípio fundamental tornou-se o alicerce de seu mundo interior. Enquanto o mundo externo, o império, a corte, as expectativas, era indiferente e fora de seu controle absoluto, seu julgamento, seu caráter e suas ações estavam totalmente sob seu domínio. Essa foi uma libertação. Significava que, não importando quão pesada fosse a coroa, sua virtude interior permaneceria inexpugnável. Ele não se contentou em apenas ler, praticou. Adotou os exercícios espirituais estoicos com a disciplina de um legionário treinando para a batalha. Todas as manhãs, ele se preparava mentalmente para os desafios do dia, antecipando as dificuldades e decidindo como reagiria com virtude. Todas as noites, examinava sua consciência, revendo seus atos e palavras. O que fiz de mal? O que fiz de bom? Que dever deixei de cumprir? Este exame diário não era uma flagelação, mas um ajuste fino do caráter, uma forma de se manter no caminho da excelência moral. Sua vida pessoal também floresceu durante essa forja. Seu casamento com Faustina, a jovem, filha de Antonino, mostrou-se muito mais do que uma mera união política. Contra todas as probabilidades e os fuxicos da corte, ele desenvolveu por ela um afeto profundo e respeitoso. Faustina não era uma figura decorativa. Ela o acompanhava em viagens. Era uma conselheira discreta e uma imperatriz popular. Juntos, eles teriam pelo menos 13 filhos, uma prova de uma união estável em uma época de grandes turbulências pessoais. Apesar da tragédia que os atingiria, a perda de muitos filhos na infância, o casamento deles foi um porto seguro em meio às pressões do poder. Esses anos não foram, contudo, de isolamento na corte. Marco Aurélio exerceu todos os cargos do cursus honorum, a carreira das honras romanas. Foi questor, pretor e cônsul, aprendendo os meandros da administração imperial desde a base. Essa exposição prática foi crucial. Ela o impediu de se tornar um filósofo alienado e o conectou com as realidades cotidianas de governar. Aos 40 anos, após mais de 2 décadas de aprendizado paciente, a hora chegou. Em 161 d.C., Antonino Pio morreu, serenamente, como havia vivido. No leito de morte, suas últimas palavras para o guarda pretoriano foram uma única e poderosa instrução sobre seu sucessor: vigiai Marco. Era o reconhecimento final de uma transição cuidadosamente preparada. Marco Aurélio estava pronto. Não pronto para a glória fácil, mas pronto para o fardo. A forja havia terminado. O metal de seu caráter havia sido aquecido, martelado e resfriado na água da disciplina e da sabedoria. A paz de Antonino chegava ao fim. No horizonte, as nuvens de guerra e pestilência se acumulavam. O filósofo estava prestes a ser colocado à prova mais severa. O homem que havia treinado toda a sua vida para controlar suas paixões internas agora teria que enfrentar as paixões violentas do mundo. Capítulo 3. A coroa de espinhos, 161-169 d.C. A morte de Antonino Pio em 161 d.C. não foi apenas a passagem de um imperador. Foi o fim de uma era de ouro. Uma quietude quase irrepetível havia pairando sobre o Império Romano durante seu reinado. Quando Marco Aurélio aceitou o poder, ele o fez com uma clareza solene. Aquele tempo de paz havia chegado ao fim. A coroa que ele recebeu não era de louros, mas de espinhos. E o primeiro ato de seu governo já demonstrou a natureza do homem que ele era. Contra todos os precedentes, ele insistiu para que o poder fosse compartilhado com seu irmão adotivo, Lúcio Vero. Pela primeira vez, Roma teria 2 Augustos de pleno direito. Não foi um ato de fraqueza, mas de profunda lealdade aos desejos do falecido Adriano e um reconhecimento prático de que os desafios que se avizinhavam exigiriam mais de um par de mãos. Mas se Marco Aurélio esperava que a partilha de poder trouxesse alívio, ele estava enganado. Quase que imediatamente, o império foi atingido por uma série de crises que testariam até o mais forte dos governantes. A primeira veio do leste. O Império Parta, um rival de longa data de Roma, viu a mudança de imperador como uma oportunidade para atacar. Invadiram a Armênia, um estado cliente romano, e aniquilaram um exército romano completo. A afronta não poderia ser maior. Enquanto a mente filosófica de Marco Aurélio era mais adequada para os problemas de governança interna,
Ele compreendeu a necessidade militar. Coube a Lúcio Vero, mais dado à ação, liderar a campanha no Oriente. Marco Aurélio, no entanto, não se isentou da responsabilidade. Ele supervisionou cada detalhe da logística, do recrutamento de tropas e do financiamento da guerra da capital. Enquanto Vero partia para o fronte, em uma jornada que se tornou mais famosa por suas festas extravagantes do que por sua austeridade militar, Marco Aurélio permaneceu em Roma, carregando o peso silencioso do comando. Foi durante esses dias tensos, esperando por notícias de um fronte distante, que uma calamidade ainda pior se abateu sobre o império. As legiões que retornavam do Oriente trouxeram consigo um presente horrível, uma praga, a chamada peste antonina, provavelmente varíola ou sarampo, e rompeu com uma fúria implacável. Espalhou-se pelas estradas romanas, dos portos movimentados às cidades densamente povoadas, ceifando vez sem discriminação. As ruas de Roma, outrora palco de triunfos, agora ecoavam com os lamentos dos enfermos e o silêncio dos mortos. A economia paralisou, o comércio definhou, e um manto de terror desceu sobre o mundo civilizado. E aqui, na face da pestilência e da guerra, a forja do caráter de Marco Aurélio mostrou seu verdadeiro valor. Enquanto muitos fugiam do contágio ou se entregavam ao desespero, o imperador filósofo não se abateu. Ele não podia controlar a praga. Ele não podia, daquele momento, controlar a guerra. Mas ele podia controlar sua própria resposta. Guiado pelos princípios estoicos, ele focou no que estava sob seu poder, suas ações e suas decisões. Ele não se trancou em um palácio seguro. Pelo contrário, ele se tornou visível. Supervisionou pessoalmente medidas de socorro, esvaziou o tesouro imperial para financiar enterros para os pobres e apoiar as famílias devastadas pela doença. Ele enfrentou a crise não com pânico, mas com uma determinação prática e compassiva. Cada dia era uma lição em aceitar o que não podia ser mudado e agir com virtude sobre o que podia. Foi nesse caldeirão de sofrimento que as primeiras sementes de suas meditações provavelmente foram plantadas. Em meio ao caos, ele buscava refúgio em sua própria mente, anotando lembretes para si mesmo sobre a transitoriedade da vida, a importância do dever e a futilidade do medo da morte. Enquanto isso, no fronte oriental, a guerra, apesar da lideragem questionável de Lúcio Vero, foi vencida por seus competentes generais. As legiões romanas avançaram profundamente no território parta, saquearam a capital Ctesifonte e restauraram a honra romana. Mas a vitória teve um gosto amargo. O custo em vidas foi imenso, e o exército vitorioso trouxe a praga de volta para casa com redobrada força. Lúcio Vero retornou a Roma em 166 d.C. para celebrar um triunfo conjunto com Marco Aurélio. Foi a última vez que a cidade viu tal espetáculo. Por trás das paradas e dos festivais, ambos os imperadores sabiam que a paz era uma ilusão. Mesmo enquanto celebravam, notícias alarmantes chegavam das fronteiras do Danúbio. Tribos germânicas, sentindo a fraqueza do império assolado pela peste, estavam se agitando, cruzando o rio e saqueando províncias romanas. A coroa de espinhos mostrava seus mais afiados espinhos. Mal haviam lidado com uma crise, e outra, ainda mais perigosa, se anunciava. Em 168 d.C., Marco Aurélio e Lúcio Vero viajaram juntos para o norte para enfrentar a ameaça germânica. Foi a última jornada deles. No caminho, Lúcio Vero, talvez já debilitado pela praga que havia testemunhado no Oriente, sofreu um derrame e morreu. Marco Aurélio estava sozinho. Sozinho no comando de um império em crise. Sozinho para enfrentar a ameaça bárbara que se avizinhava. Sozinho para guiar seu povo através da peste e da guerra. A coroa de espinhos agora repousava apenas sobre sua cabeça. O período de testes em dupla havia terminado. A partir daquele momento, o peso completo do mundo romano cairia sobre os ombros do filósofo. Capítulo 4. A filosofia na linha de frente. 170-180 d.C. A morte de Lúcio Vero deixou Marco Aurélio como o único e incontestável senhor do mundo romano. Mas este era um mundo em chamas. A peste antonina continuava a ceifar vidas, esvaziando cidades e dizimando legiões. E no norte, ao longo do sinuoso curso do rio Danúbio, uma tempestade se formava. Tribos germânicas, os marcomanos, os quados, os sármatas, unidas por uma fome de terra e uma percepção da fraqueza romana, pressionavam a fronteira como uma maré humana.
Para Marco Aurélio, o conforto da biblioteca e da reflexão tranquila em Roma havia terminado. O filósofo precisava se tornar um guerreiro. E ele o faria de uma maneira única na história, levando sua filosofia para os acampamentos militares da Pannonia. Imagine a cena. Não o mármore polido do Palatino, mas a paisagem rude e fria da fronteira danubiana. Em vez do murmúrio de cortesãos, o som grave de trombeta e o bater de martelos em paliçadas. É neste ambiente, longe de qualquer conforto, que Marco Aurélio passaria a maior parte da última década de sua vida. E é aqui, à luz de lamparinas, em tendas sacudidas pelo vento gelado, que ele escreveria uma das obras mais duradouras da filosofia mundial, as Meditações. Ele não as escreveu para ser publicado. O título original, Ta eise auton, significa para si mesmo. São anotações íntimas, um diário espiritual, uma série de lembretes para manter a alma equilibrada em meio ao caos. É profundamente comovente pensar que esses pensamentos sobre serenidade, virtude e a transitoriedade da vida foram escritos por um homem cercado por todos os lados pela morte, pela traição e pela pressão de comandar uma guerra existencial. As meditações são a aplicação prática do estoicismo em seu grau mais extremo. Cada página é um combate contra as paixões negativas que a guerra inevitavelmente traz. A raiva contra os inimigos, a frustração com a incompetência de subordinados, a ansiedade pela segurança de sua família em Roma, o medo do fracasso. Marco Aurélio se lembra constantemente. Sobre os bárbaros, um homem não pode ser impedido de fazer o que a natureza quer, assim como não pode sofrer o que a natureza não quer. Os bárbaros são uma força da natureza. Minha tarefa é enfrentá-los com virtude, não com ódio. Sobre a morte na praga. A morte é uma lei da natureza. Tua hora está marcada, seja por uma flecha germânica ou por uma febre em Roma. Aceitá-la é libertador. Sobre a solidão do comando. O mundo é mudança, a vida, opinião. Estás só, mas tens a tua mente. E na tua mente podes encontrar a companhia dos sábios de todas as eras. Enquanto dirigia a guerra, sua conduta era meticulosa e justa. Ele não era um gênio militar nato, mas era um estrategista cuidadoso e um líder que compartilhava os rigores de seus soldados. Disse que ele comia a mesma comida simples da tropa e dormia no chão de sua tenda. Essa autodisciplina não era um teatro. Era a expressão natural de sua filosofia. Como poderia exigir coragem de seus homens se ele próprio não demonstrasse desprezo pelo conforto? A guerra foi longa e brutal. Os romanos sofreram reveses significativos. Em uma ocasião, uma legião inteira foi aniquilada. Em outra, os bárbaros chegaram a penetrar profundamente na Itália e sitiaram Aquileia, algo que não acontecia desde os tempos de Aníbal, séculos antes. A situação era tão desesperadora que o próprio Marco Aurélio supervisionou a venda de tesouros do Palácio Imperial para financiar o recrutamento de novos soldados, incluindo gladiadores e escravos, um ato desesperado que mostrava a gravidade da crise. Foi durante estes anos sombrios que a questão de seu sucessor, seu filho Cômodo, deve tê-lo atormentado. Cômodo, agora um adolescente, foi trazido para o fronte para aprender o ofício de imperador. Marco Aurélio cercou-o dos melhores tutores, esperando incutir nele os valores de dever e sabedoria. No entanto, as inclinações do jovem pareciam voltadas para a vaidade e os prazeres, não para a filosofia e a responsabilidade. É impossível ler passagens das Meditações sobre a importância de aceitar os defeitos dos outros sem pensar que ele estava se preparando para a dolorosa aceitação do caráter de seu próprio filho. Aos poucos, com uma paciência infinita, a maré da guerra virou. Marco Aurélio e seus generais, empregando uma mistura de força militar e diplomacia astuta, começaram a empurrar as tribos de volta para além do Danúbio. Em 175 d.C., quando a vitória finalmente parecia ao alcance, uma nova crise surgiu das profundezas do próprio império. O brilhante e ambicioso general Avídio Cássio, no Oriente, acreditando em um falso boato da morte de Marco Aurélio, declarou-se imperador. Era uma traição devastadora. Mas a reação de Marco Aurélio foi digna de um estoico. Em vez de raiva, ele expressou tristeza. Disse que ele pediu ao Senado que perdoasse os partidários de Cássio. A revolta entrou em colapso por si mesma quando Cássio foi assassinado por seus próprios soldados. Mas o episódio mostrou a fragilidade da lealdade em um império tão vasto. Ao final da década de 170 d.C., a ameaça germânica havia sido contida,
pelo menos temporariamente. Marco Aurélio havia conseguido a quase impossível tarefa de salvar o império da desintegração. Mas o custo foi terrível. Ele estava cansado, envelhecido além de seus anos, e sua saúde, sempre frágil, começava a declinar seriamente. O filósofo na linha de frente havia vencido sua batalha mais longa. Ele havia demonstrado que a verdadeira força não reside na musculatura ou na agressividade, mas na resiliência da mente e na constância do caráter. As meditações são o testamento vivo dessa vitória interior. Elas nos mostram um homem que, no inferno da guerra e da peste, nunca perdeu de vista o que significava ser humano, ser virtuoso, ser romano. Capítulo 5. O legado de sabedoria, 180 depois de Cristo e além. O inverno de 180 depois de Cristo encontrou Marco Aurélio mais uma vez acampado às margens do rio Danúbio, nas proximidades de Vindobona, a moderna Viena. A longa guerra contra as tribos germânicas estava, finalmente, chegando ao seu clímax. As vitórias romanas haviam sido decisivas, e um tratado de paz favorável estava ao alcance, prometendo consolidar a fronteira norte por uma geração. Mas o imperador, agora com 58 anos, estava irreconhecível. Os longos anos de campanha, o estresse constante, a dor do estômago que sempre o atormentara, tudo isso havia consumido suas forças vitais. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. A atmosfera no acampamento era pesada, carregada de um pressentimento trágico. Marco Aurélio, sempre consciente de seu dever, continuou a supervisionar os preparativos finais, mas sua atenção voltava-se cada vez mais para dentro. Ele, que havia vivido toda a sua vida pela filosofia, agora se preparava para seu teste final: morrer como um estoico. Preocupado com a sucessão, ele tomou a decisão fatídica que ecoaria através dos séculos. Nomeou seu filho, Cômodo, de 18 anos, como seu único sucessor, associando-o formalmente ao trono. Foi um ato de amor paterno, mas uma decisão política desastrosa, uma ruptura com o sistema de adoção de sucessores competentes que havia garantido a estabilidade do império no século II. Naquele momento, porém, para um pai que via a dinastia como um legado, deve ter parecido a escolha natural. A lenda diz que quando seus generais e cortesãos o encorajaram a adotar medidas mais drásticas contra os bárbaros, ele respondeu: um imperador não deve morrer com sangue nas mãos, a não ser o seu próprio. A frase, talvez apócrifa, captura perfeitamente seu estado de espírito. Sua batalha já não era mais contra os marcomanos ou os quados. Era contra a própria mortalidade. Nos seus últimos dias, ele afastou qualquer preocupação mundana. Conta-se que quando um de seus amigos perguntou sobre os arranjos para seu funeral, ele respondeu com desprezo característico: preocupar-se com o corpo morto é como se preocupar com as aparas de madeira deixadas por um carpinteiro. Na solidão de seus aposentos, cercado apenas por seus médicos e seus pensamentos mais íntimos, Marco Aurélio partiu. A causa exata da morte é desconhecida. Talvez a peste que assolara seu império, talvez o câncer no estômago, talvez o simples esgotamento. Mas o que importa não é como ele morreu, e sim como ele enfrentou a morte. Pelos relatos, ele o fez com a mesma serenidade com que enfrentou as crises de seu reinado. Suas últimas palavras, dirigidas aos que estavam ao seu redor, foram um epítome de sua vida. Vão ao encontro do sol nascente. Eu já me vou ao pôr do sol. Era a aceitação final da lei natural, a passagem ordenada de todas as coisas. A notícia de sua morte mergulhou o exército e o império em luto. O soldado filósofo, o imperador que compartilhara suas provações, era genuinamente amado. Seu corpo foi levado de volta a Roma, onde recebeu todas as honras fúnebres. Mas o verdadeiro legado de Marco Aurélio não estava no mármore de seu mausoléu, e sim nos pergaminhos que ele deixou para trás, as meditações. Escritas em grego, a língua da filosofia, essas anotações pessoais quase se perderam para a história. Elas não foram escritas para publicação, e por séculos permaneceram como um tesouro obscuro, conhecido apenas por um círculo restrito. Foi apenas muito mais tarde, quando a sabedoria contida nelas foi redescoberta, que o mundo percebeu a magnitude do que tinha em mãos. As meditações não são um tratado sistemático, são os sussurros de um homem para sua própria alma, um manual de sobrevivência espiritual em um mundo caótico. E o que aconteceu com o império que ele tanto amou? Sua maior falha, a nomeação de Cômodo,
revelou-se catastrófica. Cômodo, ao contrário do pai, era vaidoso, cruel e desinteressado dos deveres de governo. Seu reinado marcou o início do declínio do século II, uma era de ouro que Marco Aurélio e seus predecessores haviam construído com tanto esmero. É um dos grandes paradoxos da história. O mais sábio dos imperadores romanos foi sucedido por um dos piores. A lição é amarga. A sabedoria não é hereditária. Mas o legado de Marco Aurélio transcende muito o fracasso de seu filho. Suas meditações sobreviveram à queda de Roma, foram copiadas por monges medievais, estudadas por pensadores renascentistas e redescoberta com fervor na era moderna. Elas falam não sobre conquistas militares ou grandezas imperial, mas sobre temas universais e atemporais: o controle das emoções, a aceitação do destino, a importância do dever, a transitoriedade da vida e a busca pela virtude acima de tudo. Marco Aurélio não nos deixou um império. O império que ele governou, há muito se foi. Ele nos deixou algo infinitamente mais valioso, um mapa para a alma humana. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza não está em comandar legiões, mas em comandar a si mesmo. Que a fortaleza mais impenetrável não é feita de pedra, mas de caráter. E que mesmo no olho do furacão, rodeado de guerra, peste e traição, um ser humano pode encontrar paz, desde que se lembre de olhar para dentro. Capítulo 6. O eco na modernidade, um imperador no bolso. O corpo de Marco Aurélio foi cremado e suas cinzas colocadas no mausoléu de Adriano, mas sua verdadeira essência escapou da urna funerária para habitar um templo muito mais duradouro: a mente humana. Nos séculos que se seguiram, enquanto o Império Romano entrava em declínio, fragmentava-se e eventualmente caía no Ocidente, um pequeno e frágil volume de seus pensamentos sobreviveu. Copiado pacientemente por monges em mosteiros escuros, preservado em bibliotecas bizantinas e árabes, o texto que conhecemos como Meditações realizou uma jornada silenciosa através do tempo, muito mais resiliente do que qualquer legião. E então, na era moderna, algo extraordinário aconteceu. As meditações foram redescobertas e publicadas. E o mundo, talvez sem saber, estava pronto para ouvir aquele homem que, séculos antes, escrevera conselhos para si mesmo na solidão de uma tenda de guerra. Porque, de forma surpreendente, o imperador filósofo do século II tinha algo profundo a dizer ao cidadão do século XXI. Por que um diário de um imperador romano fala tanto conosco hoje? A resposta é simples: porque nossa vida, em sua essência, não é tão diferente da dele. Nós não enfrentamos tribos germânicas, mas enfrentamos deadlines, trânsito caótico, notícias angustiantes, a pressão das redes sociais e a ansiedade de um mundo em constante e acelerada mudança. Nossa fronteira do Danúbio é a nossa própria mente, constantemente sob cerco de distrações, preocupações e emoções negativas. Marco Aurélio, sem saber, escreveu um manual de usuário para a condição humana. Suas máximas são como um kit de ferramentas para a alma, cada uma delas incrivelmente aplicável aos nossos dilemas cotidianos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Tradução para hoje: você não pode controlar um engarrafamento, um chefe rude ou a volatilidade do mercado, mas pode controlar como reage a isso. A força está em mudar sua percepção, não o mundo. A alma se tinge de acordo com seus pensamentos. Tradução para hoje: alimente sua mente com negatividade, ansiedade e rancor, e sua experiência de vida será sombria. Escolha pensamentos de gratidão, aceitação e ação, e sua realidade se iluminará. Não espere pela República de Platão. Contente-se se a menor coisa avança, e considera esse resultado como algo de pequena monta. Tradução para hoje: pare de se frustrar porque não pode consertar o mundo de uma vez. Foque no que está ao seu alcance. Ser um pouco mais paciente hoje. Fazer um trabalho um pouco melhor. Ser um pouco mais gentil. Pequenos avanços são vitórias. O estoicismo de Marco Aurélio experimentou um renascimento explosivo no século XXI. Executivos, atletas, artistas e pessoas comuns descobriram na filosofia estoica um antídoto para a sobrecarga informativa e a impotência moderna. A ideia central, o dicotomia de controle, separar o que está sob nosso controle do que não está, tornou-se um princípio terapêutico poderosíssimo. Ele não é um convite à passividade. Muito pelo contrário.
É um chamado à ação focada. Preocupar-se com o que não se pode controlar é desperdiçar energia. Direcionar toda a sua energia para o que você pode controlar. Suas ações, seus valores, suas respostas, é a fonte de uma eficácia e uma serenidade tremendas. Marco Aurélio se tornou, assim, um conselheiro improvável para nossa época. Sua imagem não está mais apenas em estátuas de mármore. Está em capas de livros de autoajuda, em citações no Instagram, em podcasts sobre produtividade e resiliência mental. Líderes mundiais, generais e CEOs leem as meditações em busca de orientação para a tomada de decisões sob pressão. A maior lição que ele nos deixa é a de que a virtude é o único bem verdadeiro. Sucesso, riqueza, fama e prazer são coisas preferidas na filosofia estoica. É bom tê-las, mas elas são instáveis e externas. A única coisa que realmente nos pertence e que não pode ser tirada é a nossa capacidade de escolher ser uma pessoa íntegra, corajosa, justa e disciplinada, independentemente das circunstâncias. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se do imperador na fronteira. Lembre-se de que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a calma no meio deles. A jornada de Marco Aurélio termina aqui, mas o seu eco é eterno. Suas palavras continuam a sussurrar, um lembrete suave de que, não importa o quão caótico esteja o mundo lá fora, você sempre pode recuar para a cidadela interior da sua própria mente e encontrar força. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem com Marco Aurélio. Espero que estas histórias tenham trazido não apenas conhecimento sobre o passado, mas também um pouco de serenidade e coragem para o seu presente. Lembre-se, a sabedoria mais valiosa muitas vezes é a mais antiga, porque já foi testada pelo tempo. Obrigado por ter me acompanhado nesta jornada pela vida do imperador filósofo. Que suas noites sejam tranquilas e seus dias, virtuosos. Boa noite.